Hi guys! Hoje estamos aqui fazer mais uma questão do Enem e uma questão recente, Enem 2021. Olha só, o texto se chama A Guide to Harvard a Cappella. A cappella, claro, não é em inglês, né? É uma expressão que vem do italiano. E a capela, se você gosta de cantar como eu, que amo cantar, você já sabe que cantar a capela é cantar sem acompanhamento de instrumentos, né? Tem vários grupos que cantam a capela, sem acompanhamento. Tem um grupo que eu, inclusive, recomendo, se você está aí no seu Spotify, chama Wise Guys. Wise é de inteligentes, espertos, né? Wise Guys. Na verdade, isso é um grupo alemão. Eles cantam em alemão, mas eles cantam a capela e é impressionante. Parece que são instrumentos. Muito legal. Agora, voltando aqui para a nossa questão do Enem. A cappella is such a big deal on all college campuses these days. Olha essa frase. A cappella is such a big deal. Gente, big deal, it's a big deal. Essa expressão aqui, ó, quer dizer que algo é muito importante, tá? Você pode dizer, pra mim, it's a big deal that Galo wins the championship. Pra mim, é muito importante que o Galo ganhe o campeonato. Ou eu posso dizer assim, vamos supor, alguém falou alguma coisa comigo, meio atravessado, falar, it's not a big deal. Não é muito importante. Tudo bem, vamos passar, tá? Expressão importante para você anotar, porque é uma expressão muito corriqueira. Se você assiste filme, assiste série em inglês, você com certeza vai ouvir a expressão it's a big deal ou it's not a big deal. E isso quer dizer é importante ou não é muito importante, tá? Então, o que ele está dizendo? Olha, a capela, né, que devem ser esses grupos que cantam a capela, são muito importantes on all college campuses, em todos os campos de universidades, de faculdades these days, nesses dias. E aqui a gente tem um falso cognato, olha aquele aqui, aquele ardiloso, que a gente não pode confiar, aquela pessoa falsa, que é college, né? College não é colégio, tá, gente? College é faculdade, é universidade. Quer dizer, university é universidade e college é faculdade. Então, quando você vê a palavra college, a gente não está falando de ensino fundamental, de ensino médio, a gente não está falando de escola, a gente está falando de graduação, pós-graduação, tá? Então, anota aí para não se enganar com college. E campuses é simplesmente o plural aqui de campus. Eles preferiram aqui fazer um plural em inglês, né? Campus é uma palavra em latim, a gente pode usar o plural em latim, que seria campi, mas eles usaram aqui campuses, ok? Então a primeira frase já dá o tom do texto, dizendo que, olha, esses grupos que cantam a capela hoje em dia são muito importantes nas faculdades por aí. E aí vamos continuar. I thought I'd write a post about what Harvard has to offer. Eu pensei que eu iria, esse I'd aqui, esse D é de I would, tá? Então ele colocou esse verbo nesse outro tempo verbal, né? I would write, eu escreveria. Eu pensei que eu escreveria um post sobre o que Harvard, a Universidade de Harvard, tem para oferecer. E aí ele diz, spoiler alert, que é até uma expressão que a gente usa hoje em dia aqui no Brasil também, né? Quando a gente vai dar um spoiler, que é a gente falar alguma coisa antes, né? Alguma coisa que vai acontecer numa série, por exemplo, a gente não fala isso? Spoiler, não me dá spoiler, não me conta o que vai acontecer lá na frente, porque eu mesmo quero ver, né? Spoiler, na verdade, é atrapalhar, tá, gente? Mimar, enfim, tem alguns significados. Spoiler alert, many incredibly talented groups. Aí ele diz, existem muitos grupos incrivelmente talentosos. There are so many groups that we have a cappella jams fairly open. Aí ele está dizendo, tem tantos grupos a capella lá em Harvard, que eles têm jams. Jams são essas sessões em que vários talentos podem vir e se apresentar. E elas acontecem frequentemente, fairly often. Essa palavrinha aqui, eu já falei para vocês em várias outras questões para anotar, né? Fala de frequência. Often quer dizer frequentemente, tá? And it's always a good time to go hear the other groups perform. E é sempre muito legal
ir lá, né, nesses jams e ouvir os outros grupos quando eles fazem lá a sua performance. E aí ele diz, some of my favorite memories are hanging out with my a cappella group members. Alguma das minhas memórias favoritas é justamente esse tempo que ele passava, né? Aí ele diz aqui, ó, hanging out, que é uma outra expressão. To hang out é você passar tempo com alguém, jogando conversa fora. Então, ele ficava lá hanging out with my a cappella group. Então, ele mesmo, o autor, fazia parte de um grupo para cantar a capela. E aí ele diz, onde é que eles hanging out, né? Onde é que eles ficavam lá jogando conversa fora? Both on campus, ou seja, no próprio campus, and around the country, e também pelo país. And soon the world during our summer tour. E ele diz, e em breve, soon, pelo mundo, porque eles vão ter um tour no verão, onde eles vão se apresentar pelo mundo. Olha que legal. E aí ele diz, the Harvard a cappella community is absurdly diverse and talented. A comunidade a cappella de Harvard é absurdamente diversa e talentosa. I think every Harvard student should take advantage of all we have on campus and go see a show. Eu acho que todo estudante de Harvard devia tomar vantagem, né, de tudo que a gente tem no campus e ir lá ver um show. Então, isso é muito legal, tá, gente? Eu acredito que todo aluno de faculdade, de uma universidade assim como Harvard e outras pelo mundo vão dizer isso pra vocês. Quando vocês passarem no Enem e vocês escolherem a universidade de vocês, gente, peguem todas as oportunidades que a universidade te dá e façam. Não faz apenas o que está lá no currículo, não só as aulas curriculares, sabe? A universidade tem muito a oferecer. Eu mesma posso dizer, eu cresci muito. Meu próprio mestrado, meu doutorado vieram de atividades extracurriculares, competições que a faculdade tem para te oferecer, atividades esportivas, atividades mesmo dentro da sua área de estudo, né? Como pesquisa, grupo de pesquisas. Isso é muito legal. Então, estou de acordo aqui com o autor desse texto. Eu acho que todo Harvard student, mas não só todo Harvard student, todo estudante, devia tomar vantagem aí de tudo que o campus tem para te oferecer e vai ver um show a capela, entra num grupo de pesquisa, entra num grupo de competição que vai ser legal. Estou torcendo aqui por vocês, depois vocês me contem. E aí, vamos para o enunciado dessa questão. A expressão a capela caracteriza o ato de cantar sem o acompanhamento de instrumentos musicais. De nada, já tinha dado essa definição para vocês. A expressão big deal, usada com relação a este tema, indica que, olha só o que é que essa questão traz, justamente aquela expressão de importância. Então, você que usou aquela técnica, né, aquela estratégia de ler o enunciado da questão antes de ler o texto, você ia verificar que com a primeira frase do texto você consegue resolver essa questão, tá? Então vamos voltar lá nessa primeira frase? Ela diz, deixa eu tirar as marcações aqui para a gente ficar justamente só nela, olha só. A cappella is such a big deal on all college campuses these days. Ou seja, a capela tem muita importância em todos os campos de faculdades nesses dias. E essa frase, ela vai ser crucial para a gente resolver essa questão, tá? Olha só, a expressão big deal usada com relação a esse tema indica que a universidade contrata estudantes para participarem de competições a capela? Não. Hora nenhuma a gente viu falando de contratação ali. B, os estudantes assinam acordos lucrativos para integrar em grupos a capela? Também não, né? Você pode integrar e a gente não viu falando sobre acordo lucrativo, dinheiro, nada disso. C. A atividade de cantar a capela é valorizada pelas comunidades acadêmicas. Sim, é justamente aí que foi empregada a expressão it's a big deal, né? Dizendo que a capela, hoje em dia, is a big deal, é muito importante em todos os campos de faculdades. Então, a atividade é valorizada pelas comunidades acadêmicas. D. Os grandes talentos de Harvard fazem parte de grupos a capela. Olha só que deceiving, que enganadora essa questão aqui. Por quê? Várias vezes a gente viu o autor falando que tem gente muito talentosa nos grupos a capela, não é verdade?
Mas não está dizendo que os grandes talentos fazem parte de grupos de a capela. Pode ser que tenha o grande talento do beisebol, e ele está lá no grupo de beisebol. Tem o grande talento do basquete, ele está lá no basquete. Ok? Ou seja, há grandes talentos empregados em vários lugares. A única informação que ele nos deu existem sim pessoas muito talentosas nos grupos a capela. Os maiores grupos a capela estão localizados em Harvard. Essa também não é uma informação que ele nos deu. Então, a expressão big deal ela é usada justamente para mostrar que os grupos a capela são relevantes em vários campi de várias faculdades, beleza? Mas então, onde é que está a pegadinha, né? Por que tem essas outras alternativas aqui em cima, falando de contratação, de acordo lucrativo? E aí vou te dizer. Porque a palavra deal, ela pode significar um negócio ou um acordo. Se eu faço um acordo com você e a gente combina, vamos fazer tal coisa tal hora. Eu viro para você e falo deal. Fechado. Tô de acordo. Se a gente faz um acordo lucrativo, por exemplo, eu posso falar it's a deal, tá? Então pode ser que se você souber o significado apenas da palavra deal, mas não souber o significado da expressão it's a big deal, você entenda que essa palavra te leva para negócio, para acordo, e não é isso. Talvez se você jogar aí no Google Tradutor a expressão it's a big deal, vai sair que é um negócio grande, né? Um acordo lucrativo, algo assim. E não é isso que essa expressão quer dizer. A expressão quer dizer que ela é muito importante. E aí, eu falei para vocês, né? Dá para resolver essa questão apenas lendo a primeira frase. Se você fez isso de vir aqui antes e ler o enunciado da questão e depois achar a expressão it's a big deal no texto, você chegou mais rápido a essa conclusão. Mas ainda assim, vale sempre a pena ler o texto todo, porque a gente viu em várias outras questões do Enem que o mais importante é sempre a ideia principal do texto. E se você lê o resto do texto, você entende que não estão falando de acordos lucrativos em horário nenhum, eles falam de dinheiro, por exemplo, ou de contratar alguém. E aí você consegue eliminar também as outras alternativas, beleza? Então vamos marcar a C, que é a alternativa correta disposta na primeira frase do texto.